Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Agora ficou melhor aqui. Graça e paz, tudo bem? Saudade de todos vocês, alguns eu já pude expressar isso. Alguns eu já pude, bem melhor. Alguns eu já pude, obrigado, Hilton. Alguns eu já pude falar pessoalmente isso, outros vou ter oportunidade hoje enquanto eu troco a ceia, mas realmente dá saudade de estar aqui cultuando e louvando o nome do Senhor junto com os irmãos. E durante esse período que eu tive aí de férias, é importante porque nós fazemos algumas reflexões, férias é muito bom, e algumas reflexões são feitas e é sobre elas que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. A primeira reflexão que eu fiz nesse período é que eu precisava ser um cara mais sério, por isso que eu deixei a barba. Teve gente que falou que agora eu estou com cara de pastor. Queria só deixar o bigode, porque bigode eu acho mais sério, né? Você vê o Ivo, o Miguel, mas a Carol não deixou. Falou bigode não. O Wilsinho, né? Coisa bonita, mas deixei a barba. E é interessante, irmãos, porque a gente acaba de alguma maneira viajando, passeando, vendo coisas, e a Carol até brincou comigo, falou, você tem que pregar sobre um salmo, porque nós vimos muitas coisas que Deus fez, muitas coisas bonitas e tudo mais, e na verdade um outro momento fez com que eu tivesse uma baita reflexão pessoal, que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Eu queria que vocês abrissem comigo em João 13, e na verdade eu estava olhando um quadro bem conhecido, desse momento pintado por muitos pintores, desse momento aqui de João 13, e era um quadro diferente porque ele tinha muitas pessoas na cena, além dos 12 discípulos de Jesus, naquele momento da última ceia, ele tinha muitas pessoas. Eu fiquei refletindo sobre esse momento, e de alguma maneira eu fui trazido a João 13, versículo 1 a 5, que na minha versão diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que viera de Deus e para Deus voltava, levantou-se da ceia, tirou o manto, e tomando uma toalha, cingiu-se. Versículo 5, depois deitou a água na bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. O cenário, irmãos, é assim: um pouco antes da festa da Páscoa, Jesus, como disse o texto, sabia que o seu tempo era chegado, sabia que a obra precisava ser completada, e para a obra precisar ser completada, ele precisava ser traído, precisava ir até aquela cruz e morrer por mim, por você, para que hoje, depois de tanto tempo, eu e você pudéssemos estar aqui nessa noite, olhar essa mesa, pudéssemos encher o nosso coração de alegria e celebrar a Deus, porque fomos alcançados com esse sacrifício que faz com que eu e você possamos ter acesso ao Pai, faz com que eu e você possamos lembrar de tão grande salvação, possamos glorificar a Deus, porque fomos alcançados com graça. O jantar estava servido então, era a última ceia, era o último momento de Jesus com todos os seus discípulos, com aquelas pessoas que estavam ali. O momento foi preparado de maneira especial, e como eu disse para vocês, eu vi um quadro que refletia muitas pessoas além dos 12 discípulos de Jesus, mas eu penso que isso não aconteceu, porque parece que Jesus está sozinho com seus discípulos, porque a função que era do pior dos trabalhadores, talvez do estagiário dos servos, era a função de poder lavar os pés daqueles homens que vinham caminhando, que estavam cansados, num calor que existia ali muito grande naquela região, depois de viajarem, depois de várias situações, aqueles homens precisavam de um pouco de refresco, e de repente não tem ninguém para fazer isso, não tem nenhum servo
que possa cingir ali os lombos com aquela toalha, pegar a bacia com aquela água e que pudesse lavar os pés de todos aqueles participantes daquele momento. E Max Lucado diz que de todas as vezes que nós vemos Jesus se ajoelhando, nenhuma é tão preciosa como esse momento, onde Jesus, aquele que não precisava se ajoelhar, aquele que criou o universo, aquele Deus que é maior que todo esse momento, maior do que qualquer discípulo, maior do que qualquer pintor que pintou esse momento, maior que qualquer historiador, é esse Deus que se ajoelha diante dos seus discípulos e lava os pés de cada um deles. Os discípulos entram um a um, tomam os lugares na mesa, e Jesus vê na parede ali a toalha, aquela bacia, pega esses instrumentos, e pode, nesse momento, se oferecer para lavar os pés daqueles discípulos. Talvez Jesus até tivesse esperado que algum deles tomasse uma atitude e pudesse de alguma maneira falar, não tem ninguém aí, não tem servo, não tem ninguém, deixa eu lavar os pés, mas ninguém faz isso. Jesus tira o seu manto então e faz aquilo que era o pior dos trabalhos para o pior dos servos. Desamarra cada uma das sandálias, gentilmente levanta o pé do discípulo, coloca dentro da bacia, cobre-o com água, lava, depois seca. É interessante, irmãos, que aquele que está com a toalha numa mão e com a bacia em outra, é simplesmente o Rei do Universo. Aquele mesmo Deus que formou as estrelas, era o Deus que agora lavava a sujeira. O mesmo Deus que criou as montanhas, todas as belezas naturais, criou em você, é um Deus que agora está esfregando o dedão dos discípulos, está lavando aqueles pés. E eu me perguntei o que Jesus estava fazendo. O que Jesus estava fazendo? Era a última oportunidade que eles estariam juntos, a última lição de Jesus. Augusto Cury fala sobre esse relacionamento de Jesus com esses discípulos e com um time de discípulos bem complicado, porque eram todos temperamentais, eram discípulos melindrosos, alguns, e ele fala que foi a última oportunidade, a lição, aquela grande lição, talvez a lição que Jesus não conseguiu dar durante todos os 3 anos, Jesus tinha a oportunidade de dar naquele momento, naquele curto período de refeição. Era a última pregação, era a última lição. E o que Jesus está fazendo então, irmãos? Jesus está provando para aqueles discípulos, aqueles 12, o quanto ele os amava. Mais do que removendo toda a sujeira, irmãos, que existia nos pés daqueles discípulos, Jesus estava removendo toda a dúvida. Se existia alguma dúvida de que Jesus não amava alguns daqueles discípulos, foi nesse momento que toda a dúvida foi removida. Até porque, irmãos, Jesus oferece misericórdia para aqueles homens que na manhã seguinte iriam abandoná-lo. Jesus oferece misericórdia para um daqueles homens que iria negá-lo 3 vezes antes que o galo cantasse. Jesus oferece misericórdia para o seu próprio traidor. Não existe nenhuma tradução bíblica que fala que Jesus, de alguma maneira, lavou os pés de 11, não lavou de Judas, mas do seu próprio traidor. Jesus lavou os pés com todo cuidado, com toda preocupação. E eu pensei então, irmãos, que neste domingo, dia 1º de dezembro, a última ceia de 2013, primeira coisa que eu refleti é que nessa noite, hoje, olhando essa mesa juntos, nessa noite, como foi naquele momento, irmãos, a primeira coisa é que essa é a noite de nós removermos toda dúvida.
A dúvida de que você é amado, a dúvida que Jesus te ama, a dúvida que você foi perdoado, a dúvida que você foi resgatado por um alto preço, a dúvida de que fomos alcançados por tão grande salvação, a dúvida de que a graça nos alcança diariamente. Não importa o que vai acontecer amanhã, não importa que eu e você vamos pecar, não importa que eu e você amanhã vamos virar as costas para Deus, muitas vezes. Importa para nós, irmãos, o que Jesus quis deixar claro para aqueles discípulos, é que não havia dúvida. E para nós nessa noite não deve haver nenhuma dúvida desse amor de Deus que é grande, irmãos, que nos alcança, independente do que somos. Mesmo Jesus sabendo do futuro, do que iria acontecer, ele lava aqueles 24 pés, ele sabia que ele ia ser abandonado, ele sabia que Judas iria traí-lo, ele sabia que Pedro ia negá-lo, e ainda assim, Jesus faz questão de remover toda a dúvida. Nós precisamos nessa noite, irmãos, olhar para essa mesa e remover toda a dúvida que haja nos nossos corações, através desse momento, lembrando, pensando nesse momento que Jesus teve com os seus discípulos, que toda a dúvida que possa haver nas nossas vidas seja removida, e nós possamos cear hoje com alegria, nós possamos cear com agradecimento, glorificando o nome do Senhor, porque nós fomos alcançados e amados, e a graça de Deus nos alcançou, e continua nos alcançando, e vai nos alcançar, diariamente, amanhã, não importa o que aconteça, a graça de Deus está aí. Como disse Elísio hoje cedo, a graça é até injusta, porque nós não merecemos e somos alcançados, nós não merecemos. Eu não mereci estar aqui, você não merecia estar aqui. E ainda assim nós podemos nessa noite pegar o pão, pegar o cálice e remover toda a dúvida das nossas mentes e termos a certeza que somos amados por Deus. Temos a certeza que somos alcançados por tão grande amor, não há dúvida nenhuma, zero. Não existe nenhuma dúvida, irmãos. É noite para remover todas as dúvidas. Por isso nós podemos celebrar essa noite. Nós não merecíamos participar, mas participamos. Nós não temos capacidade para participar, mas a graça de Deus nos alcança. É noite para remover toda a dúvida. Jesus lava os pés dos seus discípulos, então, irmãos, primeiramente para mostrar amor, para mostrar misericórdia, para tirar a dúvida da mente daqueles discípulos, falar, não importa o que aconteça, eu vou morrer, vou ser preso, não importa, esse momento é que fique claro que eu amo vocês, e que não existe nenhuma dúvida. A segunda coisa, irmãos, é que Jesus nos dá uma mensagem, e essa mensagem, irmãos, diz que essa graça é oferecida para nós incondicionalmente. Não há nenhuma condição, não há nenhum parâmetro para que essa graça seja recebida por nós, para que a graça nos alcance. Nada do que você faça pode fazer com que você receba mais graça, que você seja merecedor dessa graça, nada. Então, se Jesus oferece graça para nós, eu e você, pecadores, incondicionalmente, significa, irmãos, de alguma maneira que nós devemos também oferecer graça incondicional. Deus, Jesus, vive em nós. Se Ele vive em nós, então nós recebemos, entendemos essa graça. Se nós somos perdoados, por que nós não podemos perdoar os outros? Se Ele tinha um coração perdoador, que lavou o pé até do seu próprio traidor, por que nós não podemos ter um coração que perdoa? Devemos buscar, irmãos, ter um coração como o dele. Na continuidade do capítulo 13 de João, o versículo 14 e 15, se você está aberto, vá até o versículo 14. Diz o seguinte: pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Os que estavam ali, irmãos, participando daquela ceia, de alguma maneira, não tiveram nenhuma dúvida a respeito do amor de Cristo, porque Jesus fez o pior dos serviços para aqueles discípulos. E é importante, irmãos, que as pessoas que estão à nossa volta possam de alguma maneira também não duvidar disso. Por isso, irmãos, que
Segunda coisa que é importante nessa noite, na última ceia deste ano de 2013, é que nós possamos fazer que essa noite seja uma noite para que o nosso amor seja reafirmado. Não só o nosso amor por Cristo, que é o vertical, mas o nosso amor horizontal, o amor pelos nossos irmãos. Nós podemos nessa noite olhar à mesa, pegar o pão, comer o pão, tomar o cálice, e nós podemos reafirmar, irmãos, o nosso amor por cada um dos nossos irmãos. Nós podemos fazer isso nessa noite, até para que isso seja um compromisso para o ano que vem, para o fim desse ano, para esse mês que finaliza o ano, mas para 2014 e para todo sempre, que eu possa trocar o meu cálice nessa noite com você e assumir o compromisso de te amar para sempre. Por mais difícil que seja, você também me ame para sempre, por mais difícil que seja. É noite então, irmãos, para que o nosso amor seja reafirmado. Naquele momento da ceia, irmãos, Jesus pôde fazer duas coisas: retirar toda a dúvida daqueles homens. E a primeira coisa que eu quero que você fique claro na sua mente: hoje é noite para que toda a dúvida seja tirada. Nós nos examinamos, como é o conselho de Paulo, e tomamos, porque entendemos que somos falhos, entendemos que somos pecadores, entendemos que não merecemos, mas ainda assim tomamos, porque quando tomamos, reconhecemos que entendemos a graça de Deus, e reconhecemos que não temos nada, que o nosso esforço não vale nada, e assim toda a honra e glória é dada a Deus, é dada a Jesus, porque no nosso esforço nós não temos nada. Eu sou pecador, você é pecador, todos nós somos, nós não podemos fazer nada, irmãos, nada do que eu fiz, eu ter chegado aqui mais cedo, eu ter pregado, a Elise ter pregado hoje, você ter, não sei, feito qualquer coisa, eu servi hoje, eu fiz uma boa ação hoje, nada disso qualifica você, aquele que não fez nada hoje, ficou dormindo o dia inteiro e pode tomar da mesma maneira nessa noite. Nada. É noite, irmãos, para que a gente não tenha dúvida e possa tomar com alegria, reconhecendo que somos perdoados, reconhecendo que somos amados, que essa salvação nos alcançou. É noite para retirar toda a dúvida. E é noite, irmãos, também para que, imaginando que nós somos perdoados, amados por esse Deus, pelo Criador do universo, nós podemos nessa noite reafirmar o amor com os nossos irmãos, porque entendemos que na mesma medida que então somos alcançados com amor e graça, nós podemos repartir isso. É noite então, irmãos, para que o amor seja reafirmado, e quando você tiver a oportunidade de trocar o cálice, que você possa fazer isso nessa noite, você possa fazer isso com convicção e possa reafirmar o teu amor, a disposição de ajudar, a disposição de servir juntos, durante esse mais um mês, e durante o ano que vem, durante quanto caminharmos juntos, que possamos reafirmar sempre esse amor, que possamos sempre firmar isso. Foi o que Jesus fez com aqueles discípulos, tirou todas as dúvidas, não fiquem com dúvidas, eu amo vocês. Naquela noite, com isso, reafirmou também o amor. Efésios 4:32, Paulo dá um conselho, no quesito relacionamento entre irmãos, ele diz assim, antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Essa é a medida, irmãos, é a mesma medida que nós recebemos, é a mesma medida que nós precisamos dar. E a coisa que mais me marcou, irmãos, olhando e lembrando desse momento da ceia, foi de que todos os homens naquela sala, aqueles discípulos, todos, somente um, era digno de que seus pés fossem lavados. E é esse único digno, foi quem lavou os pés dos outros. O único inocente foi o único a tomar a iniciativa. Jesus fez questão, se certificou que seus discípulos não duvidassem do seu amor. É noite para fazermos o mesmo. É noite para fazermos o mesmo. É noite para toalha no ombro, bacia na mão, possamos reafirmar o nosso amor, possamos tirar todas as dúvidas, para que possamos cear nessa noite, glorificando o nome do Senhor, entendendo tão grande salvação, entendendo graça que foi nos alcançada, que nos alcançou,
Warren Wiersbe diz que a marca de um verdadeiro servo de Deus é uma toalha e não um cetro, que o cetro remete a uma postura de reinado, de soberania, e na verdade nós entendemos que servir a Deus é diferente disso tudo. Servir a Deus é toalha no ombro, bacia na mão, serviço, amor. Que toda dúvida seja removida nessa noite, que o nosso amor seja reafirmado quando olharmos para essa mesa, possamos lembrar desse sacrifício que Jesus fez por nós, possamos tomar com alegria, possamos seguir o conselho de Paulo, possamos nos examinar e possamos de alguma maneira celebrar, porque não merecíamos e tomamos. Fazemos isso com alegria e com entendimento, porque entendemos que somos alcançados por graça e nada vem de nós. E quando entendemos isso, o nome do Senhor pode ser glorificado. Amém, queridos? Amém. Abra comigo em 1 Coríntios 12. Se alguém achou... O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, depois de dar graças, ele o partiu e disse: Isto é o meu corpo partido por vocês. Façam isso para se lembrarem de mim. Depois da ceia, ele fez o mesmo com o cálice. Este cálice é o meu sangue, minha nova aliança com vocês. Toda vez que beberem deste cálice, lembrem-se de mim. Podemos lembrar nessa noite desse momento, podemos lembrar dessa noite do sacrifício de Jesus, podemos nessa noite de alguma maneira nos examinarmos, podemos nessa noite fazer essa análise e podemos remover toda a dúvida dos nossos corações, para que possamos cear. Podemos, depois que a dúvida toda ela for retirada, nós podemos reafirmar o amor que temos por Cristo, podemos reafirmar o amor que temos por cada um dos nossos irmãos. Da mesma maneira que recebemos, é a mesma maneira que nós podemos de alguma maneira dar graça, dar amor, dar serviço. Aquilo que Jesus fez por aqueles discípulos foi aquilo que ele queria, como ele disse no versículo 14 e 15 de João 13, se eu lavei os pés de vocês, vocês podem também lavar, vocês podem também fazer, e é isso que precisamos entender. A minha reflexão para essa noite, pensando em todas as ceias, pensando em todo esse ano, era deixar claro que eu posso estar aqui, participando dessa ceia, porque a graça de Deus me alcançou. Eu não mereço, mas eu posso, não mereço. Pelos meus méritos eu não estaria aqui, mas eu posso fazer isso, eu me examino e tomo, e quando eu faço isso, eu dou toda a honra e toda a glória a Deus, porque esse é o entendimento da graça, e posso também então reafirmar o meu amor, porque a ceia que nós fazemos aqui, o significado da ceia, irmãos, diferente de outros lugares, é que você não tome sozinho. Nós damos o tempo para que você pegue o cálice e compartilhe, para que você não fique sozinho, para que você possa, muitas vezes, não ter palavras para trocar, mas um abraço já diz muitas coisas, e nós podemos, nesse momento de trocar o cálice, reafirmar o nosso amor, e tirar todas as dúvidas também daqueles que estão ao nosso lado, falando, se existe alguma dúvida, eu reafirmo nessa noite que eu te amo, que eu vou te servir e que nós vamos seguir, nós vamos caminhar glorificando o nome do Senhor. Amém, queridos? O mundo há de
de passar, e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e paciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê. Tão puro e perfeito é o amor, não busca interesse ou favor. Mistério, expressão, vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar, e desse meus bens ao mais pobre, ou morresse em favor de alguém, se não tivesse o amor, de nada valeria. Se não tivesse o amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valer, se o amor dá pra subir, se não tivesse amor, não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o amor, o esse amor que nos sustenta, irmãos, o amor de Deus. Deus abençoe.
Vocês. Tá bonito. Vamos lá. Que a vida me seja um eterno sorrir. Amém. Olha, pessoal, é uma nesguinha para cada um de boa. A Rosângela vai cortar. Tem dois, ó. É que a gente tá liberando. Então assim, não vai embora, fique mais um pouquinho para comer um pedacinho de bolo com a gente, para a gente poder também, de alguma maneira, estar comemorando junto com a irmã Lília, a Rosângela, a Elise. A Júlia faz aniversário amanhã, mas ela não está aqui domingo que vem, então nós já estamos cantando parabéns também, orando por elas, em nome de Jesus. Amém? Estenda a tua mão para cá. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, por cada uma dessas vidas aqui, Pai, que pode